Olá! Hoje vamos mergulhar numa daquelas histórias bíblicas que quase toda a gente conhece, ou pensa que conhece. Falo da oferta da viúva. É uma daquelas passagens que parece muito simples à primeira vista, mas se olharmos com atenção, vamos ver que a mensagem original é, bem, muito mais radical e até desconfortável do que costumamos pensar. A frase é esta, é a famosa. Esta viúva pobre deitou mais do que todos os outros. É a base da interpretação que todos aprendemos, certo? Que ela é o grande exemplo de generosidade, um modelo de sacrifício. Mas, e se o foco de Jesus não estivesse no gesto dela? E se ele estivesse a olhar para o porquê de ela ter sido forçada a fazer aquilo? E é aqui que tudo muda. O que é que Jesus estava realmente a dizer naquele momento? Será que era um elogio? Um elogio a uma fé que leva uma pessoa a dar literalmente o último cêntimo que tem para viver? Ou será que ele estava a fazer algo totalmente diferente? A resposta a esta pergunta, acreditem, pode virar de cabeça para baixo tudo o que pensávamos saber sobre esta história. Ok? Para encontrar a resposta, temos de fazer uma coisa essencial: rebobinar a fita, só uns segundos, porque a história da viúva não aparece do nada. Ela não é um evento isolado. Pelo contrário, é o clímax de uma crítica muito, mas muito dura que Jesus estava a fazer ali, naquele exato momento. E este é o ponto crucial. A história não começa quando a viúva põe as moedas na caixa. Começa antes, com uma condenação. A chave para entender o que se passa com ela não está no cofre do tesouro, está naquilo que Jesus estava a dizer imediatamente e antes de ela aparecer. Ele já estava no meio de uma denúncia fortíssima. E aqui está a peça do puzzle que faltava. Momentos, literalmente momentos antes dele olhar para aquela mulher, Jesus está a acusar publicamente os líderes religiosos de quê? De explorarem os mais vulneráveis. Ele diz que eles devoram as casas das viúvas. Ou seja, ele está a pintar o retrato de um sistema corrupto que, fingindo ser piedoso, estava a ficar rico à custa de quem? Precisamente, das viúvas. Então, vamos ligar os pontos. A sequência aqui é tudo. Primeiro, Jesus condena um sistema explorador. Segundo, ele expõe os líderes desse sistema como corruptos. E terceiro, a viúva aparece e faz a sua oferta, como um resultado direto, uma ilustração viva do que ela acabou de dizer. A oferta dela não é uma parábola bonita sobre dar, não. É uma demonstração, em tempo real, da corrupção que ele está a denunciar. Ela é a prova viva. Agora, vamos olhar mais de perto para a mulher, para além do seu gesto. Quem era ela? E o que é que aquela oferta significava na prática para a sua vida? É aqui que a história se torna ainda mais intensa, quando percebemos o custo humano por trás daquelas duas moedinhas. É preciso entender o que significava ser uma viúva no século I. Estamos a falar de uma das posições mais vulneráveis da sociedade. Sem marido, a sua sobrevivência dependia ou da herança, se houvesse, ou da caridade da família. Em teoria, a lei religiosa devia protegê-las, era uma categoria protegida. Mas como Jesus tinha acabado de gritar aos sete ventos, essa mesma lei estava a ser torcida e usada para as explorar. E há um detalhe linguístico aqui que é absolutamente demolidor. O texto original, em grego, usa uma palavra específica. Não diz que ela deu tudo o que tinha, como se fossem as suas poupanças. Diz que ela deu todo o seu bios. E bios não é só dinheiro, significa meio de vida, o sustento basicamente, tudo o que garantia a sua existência até o dia seguinte. Então, a coisa fica assim. De um lado, o que é que ela deu? 2 moedas pequenas, de valor quase nulo. Do outro, o que é que isso significava? Significava tudo o que ela tinha para viver. Não era uma doação do que sobrava. Era a entrega da sua própria sobrevivência. E porquê? Porque estava a ser pressionada por um sistema que lhe exigia isso. Ok, com tudo isto em mente, chegamos ao coração da questão. A conclusão é inevitável. Jesus não estava a elogiar a oferta. Ele estava a usar aquela cena para expor a brutalidade do sistema que obrigava as pessoas a fazerem aquilo. Basicamente, temos aqui duas leituras completamente opostas. A interpretação comum diz que Jesus elogia o sistema e que a viúva é um modelo de doação. Mas a interpretação contextual, aquela que leva em conta os versículos anteriores, mostra o contrário. Jesus está a expor a perversidade do sistema e a história dela é um aviso contra a exploração. E é por isso que, quando Jesus diz que ela deu mais, essa palavra ganha um peso trágico. Ele não estava a falar de valor espiritual, estava a falar de custo humano. Ela deu mais,
porque o custo para ela foi total, absoluto. Enquanto os ricos davam do que lhes sobravam, sem sentir o impacto, ela deu o seu próprio futuro. Foi um lamento, não um aplauso. E claro, a pergunta que se segue é: o que é que isto tem a ver com hoje? Bom, a análise que estamos a seguir traça um paralelo muito direto e, convenhamos, bastante desconfortável entre aquele sistema do templo e certas práticas religiosas dos nossos dias. A comparação é forte, sem dúvida. Ontem tínhamos o sistema do templo baseado na aparência, onde os líderes enriqueciam à custa dos mais frágeis. Hoje, a análise aponta para uma certa espiritualidade mercantilizada, onde se vêem promessas de prosperidade em troca de sacrifício financeiro, onde a culpa espiritual é muitas vezes colocada nos pobres e onde há uma pressão para dar tudo como prova de fé. A lógica, no fundo, não muda. O mecanismo é o mesmo. O sistema prospera, a estrutura cresce, enquanto os mais vulneráveis empobrecem. É um sistema que se alimenta dos recursos e da devoção dos mais frágeis, deixando-os numa situação ainda pior. Então, se a mensagem não é sobre sacrifício financeiro, qual é? O que é que Jesus realmente valoriza? Bem, a história da viúva, quando lida neste contexto, acaba por revelar exatamente o coração da mensagem dele, que é o oposto absoluto do sistema que ele estava a condenar. O que Jesus valoriza é isto: proteger os vulneráveis, não oprimi-los. É restaurar as pessoas, não esgotar os seus recursos. É libertar quem está sobrecarregado, não criar mais fardos para eles. Afinal, como o livro de Tiago diria mais tarde, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, não devorar as suas casas. E isto, claro, deixa-nos com perguntas bastante diretas para refletir. Os sistemas de fé que conhecemos, que praticamos, será que aliviam os fracos ou os sobrecarregam ainda mais? Estão focados em curar ou em criar culpa? O objetivo é libertar ou de alguma forma explorar? São perguntas difíceis. E chegamos à conclusão, que é talvez a parte mais impressionante disto tudo. A resposta de Jesus àquela cena trágica não foi dizer: vejam, deem mais. Não. A resposta dele foi anunciar o fim daquele templo. Logo a seguir a este episódio, ele vira-se para os discípulos e profetiza que aquele sistema inteiro, corrupto e explorador, ia ser completamente destruído. Porque, no fim de contas, esta história não é sobre dinheiro. É sobre justiça. É sobre a queda de um sistema opressor para que algo novo, o reino, se possa erguer.